Fala, meus consagrados, bem-vindos à aula número 1, essa é a primeira aula, vamos dizer assim, oficial. E a gente vai fazer uma revisão bem rápida do material de eletrônica básica 1. Então é uma revisãozinha para a prova de básica 2, só que a gente tem que saber o material de básica 1, que é transistores, nesse caso é o TBJ ou BJT, depende de como você cresceu na sua rua. Como já vimos em básica 1, o transistor bipolar de junção, o NPN e o PNP, quando coloca uma corrente de base neles, ele amplifica a corrente na saída no coletor do emissor. Então é como se fosse uma fonte de corrente controlada por corrente. A gente também viu que, analogamente, eles se comportam na junção NPN-PNP como dois diodos de costas ou dois diodos apontando para dentro. No caso do NPN, o emissor é sempre a setinha para fora. Um bom macete para lembrar, que eu uso de vez em quando, é em inglês, é tipo not pointing in, tipo não está apontando para dentro. Então é mais fácil de lembrar. E PNP, tipo pointing in punk. Então ele está apontando para dentro. Os diodos apontando para dentro. Essa análise do diodo é importante porque a gente vai ver no 741 que de vez em quando o coletor e a base do transistor, nesse caso aqui o NPN, eles estão curto-circuitados. E isso acontece em fabricação, de vez em quando é mais fácil a forma da bolacha lá, é mais fácil de mexer quando se tem a forma do transistor. Aí você curto-circuita o coletor com a base, você acaba fuzilando esse diodo aqui e tem do coletor até o emissor só um diodo, aí só tem uma queda de tensão usualmente de 0,7 volts no modelo mais atual, atual não, modelo mais simples. Bom, a gente já viu lá em básica 1 que os modos mais importantes de operação são três, né? São o de saturação, em que se você polariza direitinho o transistor, ele comporta como um curto. Você manda a corrente de base, ele se comporta como um curto. É bom para ligar e desligar LED, tipo cargas digitais, vamos dizer assim. A de corte, que é quando você não polariza e ele fica aberto, então é como se fosse zero, né, no modo digital. No de saturação seria 1 ligado. E no modo ativo, que é o de amplificar o sinal, você joga um sinal, ele vem e amplifica para a sua carga aqui. Aí tem os outros resistores e capacitores para aumentar o ganho e tirar outras distorções do transistor e melhorar a eficiência dele. Então são esses três modos de operação. A gente vai focar principalmente nesse aqui, ó, no modo ativo, que é o que vai interessar para a gente. Esse cara aqui vai ser o tchan da parada. Bom, no modo ativo, como a gente já explorou em Básica 1 nos semestres anteriores, ele tem algumas partes. Aqui eu dividi em umas 4 partes por aí. Tem a primeira parte, que é o circuito de entrada, né, que a gente modela aqui de pequenos sinais, que é um sinal de 1 mV de pico a pico, 100 Hz, na forma senoide. É um modelo de exemplo. Aqui, a segunda parte dele, esses dois resistores aqui, são para polarizar a base em referência ao emissor, porque esse transistor aqui precisa estar ligado sempre para poder conduzir, né? Senão o sinal não passa para o outro lado. Então, é necessário que VBE seja maior que 0,7 volts no modo ativo, é sempre bom lembrar. Esse outro capacitor aqui em seguida é o capacitor de entrada que elimina o sinal no modelo, quando você for fazer a análise CA, ele elimina o sinal DC, ele faz as análises ficarem um pouquinho melhores. Em seguida nós temos o famoso transistor, nesse caso um TBJ-NPN, aí temos todos os outros circuitos de polarização e por fim temos a saída. A gente representa como essa impedância aqui, RL, que é só um modelo de saída mesmo, não tem muito mistério não. Aí temos a alimentação, é sempre bom lembrar que ele precisa estar bem alimentado, tem que estar com os parâmetros direitinho. Então se você sabe o datasheet do transistor, você sabe os parâmetros dele.
Bom, na análise CC, no modo ativo, a gente tem dois modelos para analisar o transistor. Nesse caso a gente vai usar um NPN. Tem o modelo emissor comum, o modelo Pi, que tem o emissor como ponto em comum da base do coletor. Dependendo de como tiver o circuito lá, é mais vantajoso usar esse modelo. E temos o modelo de base comum também, que é o modelo T, que de vez em quando é mais conveniente analisar com a base sendo o ponto comum entre os dois. Na hora de vir os circuitos em volta lá, simplifica usar esse modelo. Eu adicionei também aqui os diodos, né, a queda de tensão, que o modelo dele, faltou um 0,7 volts aqui, como modo simples, né, análise simples. E é bom lembrar também que de vez em quando você quiser uma análise mais real, menos ideal, você tem que usar a fórmula aqui do canto, VBE igual a VT ln de IC sobre IS. Lembrando que VT é a tensão térmica, IC é a corrente do coletor, IS é a corrente de saturação e VT é da ordem de 25 mV. Isso daí tudo é para saber a queda de tensão do diodo entre a base e o emissor, que é esse cara aqui. No modelo aqui a gente está representando como uma queda de tensão de 0,7 volts, ou seja, uma fonte. Aí temos todas as análises lá que é sempre bom lembrar que C é igual a beta e B, que é a análise do ganho, né, de entrada em relação à saída. Temos que C é igual a alfa e E, alfa muitas vezes é próximo de 1, e IC mais I beta é igual a E. Isso aqui é a lei de Kirchhoff para as correntes no emissor, então é bem simples de entender. Lembrando também que temos esse cara aqui, a resistência de Early, que é dado pela tensão de Early, usualmente é dado pela questão, e a corrente do coletor, que é uma função da corrente de base. Eu simplifiquei bem mais ou menos aqui. Então, basicamente é sempre bom ter em mente esses dois modelos aqui para o modo CC. Agora, na análise CA no modo ativo, também conhecido como a análise de pequenos sinais, que é entre 10 mV lá, para não dar problemas de não linearidade no circuito, a gente tem novamente o modelo Pi e o modelo T, só que agora a gente troca os diodos que estavam aqui por resistências. É porque no modelo do diodo, visto em base K1, a gente vê que os diodos têm uma certa resistência quando a corrente fica alternando. Então a gente troca para o modelo Pi, a gente usa Rπ, e no modelo T a gente usa Re. E tem a seguinte fórmula: Rπ é igual a beta sobre Gm, que é a transcondutância, e Rezinho, né, é igual a alfa sobre Gm. E Gm, a transcondutância, tem essa fórmula aqui, que é IC sobre VT. Analisando os dois, Rπ e Re, a gente tem essa fórmula aqui que será bastante usada para calcular o ganho do amplificador diferencial. Então é sempre bom saber essa fórmula. Bom, agora juntando os dois mundos, tanto de o CC quanto o CA, a análise de pequenos sinais, a gente tem essa fórmula aqui. Izinho Ezão, que é o total, aproximadamente, vocês vão ver o porquê. Vocês na verdade deveriam saber o porquê de base K1. A parte CC, que é Izão Ezão, mais Izinho Ezinho, que é a parte CA. Isso, a fórmula original da corrente no emissor é essa daqui, que é a fórmula da parte de corrente contínua e a parte AC, ou CA, pequenos sinais. Aí vocês têm que lembrar que vem a aproximação lá de Taylor, que vem com a linearização dessa coisa aqui, para facilitar essa conta aqui. E no final, o Izinho, Ezinho vai dar a transcondutância vezes a tensão base emissor no modo AC, que é VBEzinho, né? É difícil falar esses Bzinho e Ezinhos, mas é sempre bom lembrar essa convenção aqui que a gente está usando, que é a mesma do Cedra e de qualquer outra prova. No geral, é isso. Então, até a próxima aula, que vai ser sobre amplificadores diferenciais.